Bom, Bolivar, depois de um bom resultado lá em Goiânia, agora já a preparação visando o jogo contra a Ponte Preta. Mais uma vez, né, não terás todo o time à disposição, né? Terás 3 desfalques importantes, mas por outro lado, 3 retornos. Né? Como é que tu estás projetando o time, esse jogo importante para encerrar o primeiro turno? É um jogo muito importante. Eu acho que o legal é a gente manter uma sequência. Eu sempre falei para eles que a gente precisa parar de oscilar daqui a pouco uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma derrota. E a gente já vem com a vitória do São Bento, agora um grande resultado também contra o Atlético Goianiense, que é uma grande equipe. E agora, tendo a Ponte Preta em casa, sem dúvida nenhuma, repetir um bom desempenho, uma vitória vai nos colocar com uma pontuação muito boa. Nos últimos 4 anos aí vai ser a segunda melhor pontuação, né, do clube nessa Série B, então isso é muito importante também, porque a gente sabe o quanto é importante você procurar somar o maior número de pontos possíveis para que a gente possa ter um retorno aí com mais tranquilidade. Tivesse a estreia do William Formiga, né, no jogo de sexta-feira, queria que tu avaliasse a atuação dele, até porque ele deve ir para o jogo novamente, tendo em vista que o Ednei está fora, e também do Rodrigo Alves, queria que tu avaliasse a atuação dele como centroavante, né, desses 2 jogadores que tu, né, tem, que trouxe eles, que deu o aval aí para a contratação. São jogadores que trabalharam comigo e eu sabia da necessidade que o clube aqui tinha, e eram jogadores que se encaixariam muito bem na minha maneira de atuar aqui no Brasil. O William fez um grande jogo, depois de 2 meses sem atuar, conseguiu ter uma marcação segura, uma formação muito forte na nossa linha de 4, e ele é um jogador que estabelece muito bem e dá uma consistência na linha de 4, pela altura, pela forte marcação, por ser um cara que erra poucos passes. Então, ofensivamente também, eu até cobrei e falei para ele que não teria tanta necessidade. Eu acho que pelo retorno dele depois de tanto tempo, eu acho que a grande preocupação era que quando tivesse a oportunidade poderia ir ao fundo para poder contribuir ofensivamente, e ele conseguiu fazer isso às vezes que foi à frente. Então é um jogador que nos deu uma consistência e até altura na nossa primeira linha de 4, né? Então foi muito legal a estreia dele. E o Rodrigo é um atleta que é um falso 9, na verdade, não é um cara de referência, diferente do estilo do Grampola, que acaba se prendendo mais nos defensores. O Rodrigo é um cara que, para quem é zagueiro, sabe o quanto é difícil você ter esse falso 9, que é um cara que não guarda aquela função muito centralizado. Você acaba atraindo a marcação dos defensores e acaba abrindo espaço para os extremas entrar pelas costas deles, né? Então, e é um cara que tem também um contra um muito forte, já começou a mostrar isso agora a partir da sequência que ele vem tendo. Então são 2 jogadores que, junto com a equipe, claro, dando essa sustentação toda, conseguiram fazer um grande jogo. Tu não tem o Leite e o Camilo, que são 2 líderes do Brasil há muito tempo, mas por outro lado tu pode ter o Washington e Jatobá, que são jogadores que te dão maior mobilidade no meio campo. A tua ideia é tentar resgatar aquilo que tu começou na tua chegada do Brasil, de tentar fazer um time construir um pouco mais de trás, por essa característica desses 2 jogadores ser mais de mobilidade que o Leandro Leite? São jogadores, eu acho que tanto o Leandro e o Washington são jogadores de primeira função, né? O Jatobá já é muito parecido com o Persson, um cara que tem uma saída com mais dinamismo, né? Então, e o Leite agora conseguiu nos dar uma consistência, é um jogador que junto com o Washington acaba casando muito bem. São jogadores que conseguem ter um suporte e uma proteção muito grande ali no sistema defensivo, e isso foi feito lá contra o Atlético. E agora o Jatobá e o Hort são jogadores que também têm essa qualidade de passe, têm essa força de marcação. O Jatobá um pouco mais adiante que o Washington, porque tem essa agressividade pela pouca idade, por ser um jogador mais intenso. Então são jogadores também que dão essa consistência. E agora a gente tendo a perda aí do Camilo e do Ednei, a gente tem essa reposição, porque a gente tem jogadores bem treinados também. Tem o Everton, tem o Nirley, que vem fazendo bons treinamentos, e a gente procura valorizar todos esses jogadores, né? E isso foi visto agora no último jogo, a gente colocando jogadores aí que vinham treinando muito bem. E o Ricardo, a volta natural pela lateral direita, com a ausência do Ednei. Então, eu acho que, independente do atleta que estiver fora, a gente vai tentar manter uma mesma postura, uma mesma formação, um mesmo sistema, para que a gente possa ser forte novamente aí contra a Ponte Preta. Pela necessidade de ganhar um jogo, Bolívar,
tens naturalmente a volta do Diogo Oliveira, né, que é um jogador que dá qualidade no meio campo. O Murilo Rangel, que é um jogador também que vem a cada jogo crescendo. E aí tu falaste na questão do Rodrigo Alves, né, que não é um 9, é um jogador mais de lado. Dá para se dizer que a tua dúvida hoje é entre o Rodrigo e o Christian para fazer companhia ao Grampola na frente? Dá para colocar isso como dúvida? Não, o Rodrigo é um jogador que também faz a extrema, né? E faz essa mesma função que o Grampola faz, né? Então, são propostas diferentes. O Grampola é um cara mais de referência, um cara que daqui a pouco preocupa mais os zagueiros dentro da área. Mas com o Rodrigo você tem um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de velocidade, com a proposta que você vai colocar dentro da partida, que é de velocidade. Então, eu acho que os 3 jogadores eles brigam sempre ali. Claro que o Christian não, por ser um extrema, né? O Rodrigo consegue fazer essas 2 funções. Então, a gente sabe que vai enfrentar um adversário onde a gente vai precisar também do contra-ataque, porque não é qualquer adversário, é uma equipe muito perigosa, uma equipe que é tradicional, e a gente sabe o quanto é difícil enfrentar a Ponte Preta, mesmo sem técnico, mesmo sabendo que vem no resultado de empate jogando dentro de casa. Então, vai ser muito difícil, como foi o São Bento. E eu acho que a gente precisa valorizar muito, porque a gente viu na última rodada, e o futebol ele só nos prova cada vez mais que muitas pessoas acharam que o resultado contra o São Bento aqui foi um resultado que merecia ser mais elástico, que a gente teria que ganhar com facilidade, e a gente pôde ver que o São Bento foi em Londrina e fez 4, né? Então, é uma competição muito nivelada, uma competição que não tem jogo fácil, e a gente sabe que vai enfrentar um adversário muito duro aqui amanhã. Falasse sobre a qualidade da Ponte Preta, né? Historicamente, os times vêm aqui no Bento Freitas e adotam uma postura defensiva contra o Brasil, né? Jogando no contra-ataque. Pela necessidade da vitória e pelo mau momento da Ponte Preta, tu acredita numa postura diferente da Ponte Preta se abrindo mais e, consequentemente, dando mais espaço também pro teu time? O futebol ele é um jogo que e eu sempre deixo muito claro para os atletas que é um jogo de troca de oportunidades, né? Você, às vezes, se propõe o jogo o tempo todo, você vai sofrer contra-ataques o tempo todo. Então, isso é muito perigoso, né? Eu acho que mesmo em casa a gente pôde acompanhar várias equipes jogando, mesmo na Série A. E daqui a pouco você sente o adversário, você propõe um pouco, daqui a pouco você espera o adversário um pouco mais também para poder jogar no contra-ataque. Isso é muito natural e acontece a todo tempo aí em todas as séries que a gente acompanha. Então, a Ponte, mesmo sabendo que vai jogar fora de casa, pela tradição, pela cobrança, pela falta de resultados, acredito que possa vir dessa maneira, que possa vir querer jogar para cima do Brasil e de repente nos dar o contra-ataque. Mas o Brasil é inevitável que vai jogar dentro de casa, com o apoio do torcedor, com a promoção de ingressos que a diretoria fez. Acredito que vai ter um bom público também pelo último resultado. Então a gente precisa também propor o jogo, mas um jogo de inteligência, saber que vai enfrentar uma equipe que há poucos anos aí estava seguidamente na Série A. Então tem que ter muita cautela, muito cuidado, para que a gente possa ser o mais objetivo possível para poder conquistar os 3 pontos. E o que muda na hora de propor o jogo? Finalmente tu ter um lateral esquerdo de origem, que é da posição, que não vai ser improvisado. Claro que o Formiga jogou na última partida, mas agora quando o Brasil tiver que propor mais jogo, tu vai ter finalmente esse jogador. Você ter o jogador da função com o pé certo, uma cobertura ele consegue fazer com mais velocidade, com mais precisão. Um passe ele sai com mais precisão, uma jogada de linha de fundo ele sai um cruzamento com mais qualidade, porque você não precisa estar enquadrando o corpo melhor para poder bater nessa bola. Então vai nos dar um poder ofensivo um pouco maior, coisas que a gente não tinha aqui nos jogos dentro de casa, porque às vezes você tinha com o próprio Ednei uma situação de uma progressão no campo ofensivo, e a gente sabe o quanto é complicado você ter uma condução, você não tendo o seu pé bom pelo lado onde vai ser o cruzamento, né? Então, com o William, a gente tem esse lado de campo, tem esse jogo apoiado, essa passagem em velocidade também, esse cruzamento chegando com velocidade. Então, sem dúvida nenhuma, é um acréscimo a mais aí para esse jogo de amanhã. Chamou a atenção, Bolívar, lá em Goiânia, final do jogo, os jogadores até demoraram para entrar no vestiário. E eu notei que a comemoração foi muito grande. E não pelo resultado, somente pelo resultado,
Mas deu para notar os jogadores se abraçando, tu mesmo ali abraçado nos jogadores também, né? Deu para se notar, o grupo está fechado realmente, Bolívar. Parece que, né, que vocês estão naquele objetivo mesmo, né, de levar o Brasil para cima, enfim. O que isso representa, né? Pelo tão pouco tempo que tu estás aqui no Bento Freitas, e a gente já nota uma afinidade tão grande entre os jogadores e, não só contigo, o restante da comissão técnica também. Isso é muito legal, né? Eu fico muito feliz. Eu acho que desde a minha chegada eu deixei muito claro para eles que eles tinham que separar essa ala de jogadores e comissão técnica, né? Tem que ser um grupo só. Eu sempre deixo a minha sala aberta e falo para eles que estou à disposição a qualquer momento, a qualquer horário, antes de começar o treinamento, para uma conversa, para um bate-papo, porque eu vivi isso e eu sei como isso acontece. Daqui a pouco a gente sabe que os resultados no início não estavam ajudando, e a partir do momento que os resultados eles vêm acontecendo, que aquilo que a gente passa para eles de ideia vem acontecendo dentro dos jogos, essa afinidade ela vai se estreitando cada vez mais, né? Então, eu acho que isso é uma valorização do trabalho dos jogadores, do empenho que eles vêm fazendo, e eu deixei muito claro lá que a gente tem um grupo, e a gente pôde ver aí as entradas. Eu fiquei muito feliz do Maicon, do Pereira, jogadores que há bastante tempo não atuavam, do próprio Daniel, do retorno dele. Então, isso mostra um grupo muito unido, um grupo em busca de um objetivo, né? E sempre é gostoso isso. Quando você tem um bom ambiente de trabalho, as coisas elas acabam acontecendo de uma maneira bem legal. Então, graças a Deus, as coisas vêm acontecendo como a gente previa, e os atletas vêm respondendo isso muito bem. Sem o Leite, o Camilo, quem deve ser teu capitão amanhã? Diogo Oliveira.